nosso Deus, né? E revelarmos a sua bondade e a sua misericórdia. Amém? Meus queridos irmãos, esse salmo, o Salmo 19, ele é um salmo muito, muito bonito, muito, como é que eu posso dizer para vocês? Muito maravilhoso, né? Aqui nós encontramos o salmista Davi, contemplando a manifestação de Deus através da sua criação. E ele diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Louvado seja Deus. Irmãos, para nós entendermos e reconhecermos que existe um Deus, não precisa ser muito inteligente ou buscar ajuda dos filósofos, ajuda dos cientistas, até porque os cientistas, eles só acreditam no que eles veem, não é? Mas para nós acreditarmos, qualquer pessoa comum, seja ele servo ou não, para ele reconhecer e para ele ter a certeza da existência de Deus, é a coisa mais simples que tem. Se o ser humano, se o homem se fizer como Davi fez aqui, Davi se dispôs a analisar a natureza, a manifestação da natureza, né? As regras que regem a natureza, a perfeição da natureza, como ela trabalha, como ela se desenvolve, né? E ele diz, baseado no que ele vê, na perfeição do que está ao seu redor, ou seja, da natureza, do vento, das estrelas, do sol, do mar, ele diz assim, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. O que é que Davi está dizendo aqui, meus queridos? Davi está dizendo que é impossível não existir um ser criador que tenha criado com tão grande perfeição tudo que nós contemplamos. Ou seja, em outras palavras, a própria natureza, né? A própria natureza revela a existência de um Deus soberano, louvado seja Deus, de um Deus criador, de um Deus, né, que está acima de tudo, de todos, de um Deus que não só criou todas essas coisas, nos criou, mas Ele tem dado a continuidade, a vida, né? Tem dado continuidade àquilo que Ele criou. Então eu acho interessante, porque tem muita gente que acha que para as pessoas acreditar na existência de Deus, precisa eles conhecer a Bíblia, mas não é. Claro que a Bíblia é importante, viu, irmãos? A Bíblia é importante porque ela traz detalhes a respeito de Deus, e a gente não pode deixar a palavra de Deus de escanteio. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, por mais que uma pessoa ele não tenha tido se deparado diante da Bíblia, da palavra de Deus, só o que existe, as coisas que existem já nos força, por mais que o homem não queira, mas força o homem a entender que existe alguém que criou essas coisas. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Porque Davi está dizendo, os céus manifestam a glória de Deus. Você está entendendo o que Davi está dizendo aqui? Que os céus manifestam aquilo que é invisível para os nossos olhos. Quem que é invisível para os nossos olhos? Deus. Deus, ele é invisível. Quem já viu Deus aqui? Não, ninguém nunca viu Deus. Mas por que nós cremos em Deus? Porque os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Que coisa interessante, que coisa maravilhosa, não é? Como alguém pode dizer que não existe Deus,
se a própria natureza denuncia e revela aquilo que não se pode ver? Porque tem muita gente, os céticos, né? Dizem assim, como é que tu crê em Deus se tu nunca viu Deus? Pergunta para você já viu Deus? Aí você diz, não. Aí você fica sem palavra. Você já viu Deus? Não. E como é que você crê naquilo que você não vê? Eu digo, aí você diz, eu nunca vi Deus. Você faz como homem, né? O homem, eu já contei essa história aqui diversas vezes, mas eu vou lembrar vocês. Um homem que conduzia as pessoas, ele era um guia turístico, ele teve a infelicidade de receber, digamos assim, um cético, um camarada que não acreditava em Deus, ou a felicidade, sei lá. Tudo é dirigido por Deus, né? Quem sabe, às vezes Deus bota pessoas incrédulas na nossa vida para nós mostrarmos a Ele que existe sim um Deus, para ele deixar de ser incrédulo. Então aquele homem descobriu que aquele guia turístico, ele era um crente na pessoa de Jesus, mas ele era cético, né? Ele disse, como você acredita na existência de um Deus? Você já viu ele? Não. Você já falou com ele? Não. Como você acredita numa coisa que você nunca viu, não é palpável? E aquele homem ficou sem palavras naquele momento. Ou então ele não achou que era o momento de ele responder. E aí passou-se o tempo, em um certo dia, uma certa manhã, aquele homem acordou com o incrédulo dizendo assim para ele. Quem está me escutando? Amém. O incrédulo dizia assim, ei rapaz, levanta aí, levanta porque já passou uma caravana aqui por nós. Aí o rapaz, o crente levantou assim, eu disse, cadê, que caravana é essa? Passou uma caravana aqui, rapaz, por nós. Aí ele perguntou, e tu viu esse povo passando? Tu viu essa caravana passando? Ele disse, não, eu não vi não, mas você não está vendo aqui, ó, o rastro aqui dos camelos, o rastro aqui dos animais que passaram, aqui ó, está tudo aqui ó, indicando que passou alguém aqui, que passou uma caravana por nós. Aí o crente disse, viu que era o momento de ele dar aquela resposta que ele tinha perguntado, por que ele acreditava num Deus que ele nunca tinha visto, nem ouvido, nem falado com ele. E aí ele disse, olha, quer dizer que tu acredita que passou aqui uma caravana por nós, mesmo sem tu ter visto essa caravana passar, sem tu ter escutado? Tu acredita? Acredito, porque está aqui as pegadas no chão. Isso, pois é. Pois assim como tu não viste a caravana que passou por nós, e tu não ouviu, e tu não falou com ela, mas tu crês, simplesmente porque tu vê as pegadas dela no chão, assim também é a minha fé. Eu creio num Deus que eu nunca vi, eu creio num Deus que eu nunca falei com ele pessoalmente, mas acredito que ele existe, porque em todos os lugares que eu olho, eu vejo as pegadas dele, eu vejo a mão dele, louvado seja Deus, vejo o agir dele, louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que Davi está dizendo, irmãos. Os céus manifestam a existência de um Deus invisível, mas real. Os céus manifestam a presença de um Deus, a existência de um Deus que não é palpável, mas que é real, irmãos. Louvado seja Deus. É isso que Davi está dizendo. E sabe por que Davi tem essa consciência? Claro que Davi ele tinha experiência com Deus, ele já havia falado com Deus, Deus já havia falado com Davi, através dos profetas, através de muitas situações. Mas nesse momento aqui, Davi não estava trazendo à tona a sua experiência pessoal com Deus, não. Ele estava falando de Deus não baseado na sua experiência, mas baseado na criação de Deus. E ele começa a dizer, um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Louvado seja Deus. Veja só a riqueza de detalhes que Davi traz para nós. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Louvado seja Deus. A natureza fala com você, assim como eu estou falando? Fala. A natureza já lhe pediu água, já lhe pediu licença? A natureza, ela fala como nós falamos aqui? Não. Mas olha o que Davi está dizendo. Ele está falando da perfeição de Deus. Ele está trazendo detalhes dessa perfeição. Ele diz que uma noite fala com a outra noite. Um dia faz declaração ao outro dia.
E uma noite mostra sabedoria a outra. Tem noite que é escura, porque a luz não está lá, não é? A lua não está nova, não está naquela condição que ela clareia. E tem noite que é clara, porque é quando a lua está, como a gente chama, rapaz? Quando a lua está cheia, quando ela está crescendo, então ela traz uma claridade para a terra. Então uma noite, ela declara, a outra noite, ela faz declaração outra noite, um dia faz declaração outro dia, tem dia que é chuvoso, tem dia que é ensolarado, tem noite que é escura, tem noite que é clara, E ele vai dizer aqui, irmãos, que sem linguagem, se ouve a voz, as suas vozes. Sem linguagem, é interessante que quando quero até trazer esse exemplo aqui para nós entendermos. Nós estamos aqui todo mundo em harmonia porque nós estamos conversando, estamos se entendendo, sim ou não? Amém. Mas se de repente eu começo a falar numa língua aqui que você não entende, você lembra o que aconteceu lá em Salvador, na Torre de Babel? Lembra? A confusão que deu? Então, para nós, seres humanos, nós vivemos em harmonia, nós temos que nos comunicar, Mas já a natureza, Deus colocou na natureza uma regra natural, que sem fala, sem elas se comunicar, mas elas se respeitam. Você vê, quando a noite chega, o dia se vai, não é? Quando o dia chega, a noite se vai. Nem a noite entra no espaço do dia, não é? E nem o dia entra no espaço da noite. Ou seja, ele não precisa se falar assim como nós se fala. Ele não precisa se comunicar mas como nós nos comunicamos, mas eles vivem em harmonia muito mais do que nós, que se comunicamos, que aí eu escuto aqui quais são os problemas da irmã, mas há divergência entre nós, que não era para ver, mas que nós nos comunicamos, não é? Nós nos relacionamos e há divergência, mas na natureza que Deus criou, há divergência, irmãos? Há divergência? O sol chega, a noite chega, só pode sair daqui, Diego, chegou a minha hora agora. Não, pai, deixa eu demorar mais um pouquinho aqui, assim funciona? É isso que Davi está dizendo aqui, ó. Davi está dizendo, irmãos, preste atenção nisso aqui, que sem linguagem eles se entendem. Sem linguagem há respeito, e sem linguagem as coisas funcionam na natureza de Deus. Eles, sem se falar, mas se ouve a sua voz. Sim ou não? A natureza, ela fala conosco, não de uma forma legível, assim como eu estou falando, mas através da natureza você sabe quando está ventando, você sabe quando não está ventando, porque ela fala isso para nós, sim ou não, irmãos? É mesmo calada, mas nós aprendemos a entender a natureza através dos sons que ela faz, através das coisas que acontecem, não é? Quando está para chegar o inverno, tem gente que sabe. Quando a chuva vão diminuir, que está dando fim ao inverno, as pessoas sabem por quê. E o inverno chega para nós e diz assim, olha, daqui por diante eu não vou chover mais, não vai mais chover não. Ou o inverno diz assim para você, olha, vai cair as primeiras chuvas agora, em novembro vai cair as primeiras chuvas. O inverno não diz isso para nós não, mas nós sabemos, não sabemos? Ou seja, Davi está dizendo que sem linguagem a gente ouve a voz, porque é uma harmonia tão grande. E a natureza, ela respeita tanto a sua regra, que nós aprendemos a ler a natureza. É como se nós estivéssemos escutando ela, de tão harmoniosa que a natureza é. É por isso que Davi está dizendo aqui. Quem está entendendo isso, irmão? Amém. É por isso que Davi está dizendo, ó, um dia faz declaração, outro dia. E a noite mostra a sabedoria, outra noite. E sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Isso quer dizer que nós temos a capacidade de ler a natureza por causa da sua harmonia. Aí diz, ó, em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Tem gente aqui que trabalhou muito com terra, sabe quando é tempo da chuva, quando é tempo de plantar a semente, sim ou não?
Como é que você aprendeu a ler a natureza? Foi ela que lhe falou? Ela lhe falou, né? Por causa da sua regra que ela tem todos os anos, e você aprende a lutar com isso, né? Aí diz, ó, que e toda a sua extensão, e toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Olha, o que Davi está dizendo aqui? Isso é uma loucura. Sol, a maior estrela que nós temos, que ninguém pode se aproximar dela. O que é que Davi está dizendo aqui? Que foi feita uma tenda para o sol. Existe tenda para o sol? Existe. Existe uma tenda para o sol? Existe? Existe tenda para o sol? Existe? Existe, meu evangelista? Tenda para o sol? Existe sim. Cadê o sol que não está aqui para a gente? Ele se pôs. A tenda do sol que ele está dizendo aqui, é por isso que a gente precisa aprender a ler o que a Bíblia está dizendo para nós. A tenda do sol que ele está dizendo é a noite. É quando ele se põe. Você estava pensando que era uma tenda assim de plástico, é? A tenda. Ele está dizendo aqui, ó. Presta atenção. Nele se pôs uma tenda para o sol. Isso quer dizer que quando fica de noite aqui, o sol já entrou na sua tenda. Existe tenda para o sol ou não existe? Quem foi que criou a tenda para o sol? Quem foi a nação que criou a tenda para o sol? Deus. Se ele não se escondesse, ele estava aqui agora, sim ou não? Quem que faz isso, irmãos? Deus. Deus pela sua grandeza. E é esse Deus que nós servimos, viu? É esse Deus. Diz que eu disse que as obras dizem quem nós somos, não é assim? Então, quanto mais uma obra é grandiosa, mais ela fala da grandeza do seu dono, do seu Criador. Ora, às vezes você admira alguém porque ele fez um quadro muito bonito, você admira alguém porque ele criou uma tecnologia avançada, você admira alguém porque ele criou algum benefício que beneficiou a humanidade. Que coisa grandiosa, como por exemplo, a internet, o computador, né? Tudo são feitos que colaboram com o desenvolvimento da sociedade, da humanidade, sim ou não, irmãos? Amém. Imagine quem faz uma tenda para o sol, quem faz uma natureza tão perfeita como essa que a gente vê, e que, como relatou aqui Davi, sem som, sem fala, eles se entendem. Sem fala, eles se entendem. Vocês estão entendendo, meus queridos irmãos? É esse Deus que nós servimos. E não adianta vir com essa conversinha, você que não acredita em Deus, você que não acredita, você que perdeu a sua fé, não vem com esse negócio, tu nunca viu Deus. Eu nunca vi Deus visível, mas nessas coisas que está sendo relatado aqui, eu sou, irmão, levado a crer na existência desse Deus, que tem cuidado de mim, que tem cuidado de você. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E ele vai dizer, ó, a sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se frustra ao seu calor. Veja, meus queridos irmãos, o salmista está falando aqui da grandeza do sol. Ele tá usando a natureza para falar para nós e nos conscientizar de quão grande é a grandeza de Deus. Porque se o sol tem essa grandeza, e quem fez ele? Então ele diz, olha, sem linguagem a natureza se entende e se ouve a sua voz. E ele diz, em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo, neles pôs uma tenda para o sol. Existe tenda para o sol, irmãos? Existe. Atenção, irmã Zilma. Atenção, irmã Zilma. Por favor, se fazer presente aqui na terra. Por favor, se fazer presente aqui no culto. Estamos solicitando aqui sua presença no culto. Amém? Dá para ser aquele pessoal de som do supermercado, né? Então, meus queridos irmãos, a sua saída é desde a extremidade dos céus, ou seja, de uma extremidade, ó, a outra extremidade. Aleluia, louvado seja Deus. Não é? O que é que tem mais lá? E o que? Cadê? Assim, está aqui. Em toda a extensão das suas palavras, né, até ao fim do mundo. Nele se pôs uma tenda para o sol. Neles pôs uma tenda para o sol, que é
qual o noivo que sai ao tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. Correr o seu caminho. E a sua saída é desde a extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se frustra ao seu calor. Louvado seja Deus. Ele alcança todos, não é? Aí diz, ó, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Amém. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O que é que Deus está falando? De que Davi está falando aqui, irmãos? Que lei, que testemunhos são esses que Deus está falando? Que Davi está falando? Essa lei que ele está falando aqui é da lei que rege a natureza. Veja que ele vem dizendo de lá para cá, falando sobre a perfeição da natureza, como um dia dá lugar ao outro, como uma noite dá lugar a outra, né? E ele vem falando do sol, ele vem falando das regras que regem essa natureza. E quando chega no versículo 7, ele diz, a lei do Senhor é perfeita. Ou seja, a lei que Deus determinou para a natureza, ela é o quê? Perfeita. Porque o exemplo já foi dado aqui, eu perguntei para vocês. Uma noite entra no lugar do dia? Não. O dia entra no lugar da noite? Não. A lua entra no lugar do sol? Não. O sol entra no lugar da lua? Existem algumas situações, né, que também faz parte da natureza, mas não é mais o comum mesmo, né, é exatamente. E o que acontece aí, que são os eclipses, né, não é uma coisa que prejudica, né, o andamento da própria natureza, porque isso aí é uma coisa também da natureza. Mas quando eu digo, eu estou falando daquela regra que é respeitada, de a lua está lá, de noite o sol sair de repente. Ou todos os dias de repente o sol está ali e a lua chegar, não é? Ou vice-versa. Não, eles se respeitam. Existem regras, é isso que Davi está dizendo. Existem regras na natureza e a natureza se entende, ela se interpreta, mesmo sem falar. Por quê que acontece isso, irmão? Porque Deus criou regras. E agora Davi está dizendo que a lei do Senhor que rege a natureza é perfeita. É perfeita. A lei do Senhor que rege a natureza é perfeita. Amém, meus queridos irmãos? Nós estamos terminando de passar agora pelo período invernoso, sim ou não? Caiu muita chuva, não caiu? Mas isso são estações. Nós vamos entrar agora numa estação de verão, não é? Amém? De primavera. De primavera. Mas tudo é no seu devido tempo. Tudo é no seu devido tempo. Irmãos, é importante, você pode, pastor, por que nós estamos falando sobre isso? Porque a gente aprende muita coisa aqui. Primeiro, a gente vê a glória de um Deus invisível manifesta nas suas obras. Segundo, nós aprendemos, irmãos, a glorificar a Deus através da sua criação. A criação de Deus, aquilo que Deus criou tem que nos levar a glorificar a Ele, como Davi está fazendo aqui. Davi está glorificando a Deus, se maravilhando com as coisas criadas por Ele. E Ele está dizendo, olha, as coisas que Deus criou, manifesta esse Deus. As coisas criadas revelam um Deus invisível que você não vê, que eu não vejo, que eu não posso tocar nele, você também não pode, mas ele existe. Ele existe, ele está aqui nessa noite, irmão. Ele está aqui nessa noite, quem crê? Amém. E aí Davi diz que a lei que rege as coisas criadas é perfeita. É por isso que agora eu me lembro do que Jesus estava falando lá no capítulo 6 de Mateus. Ele diz assim, ó, ele diz que ele cuida dos lírios, ele cuida dos pássaros, ele cuida de tudo isso. E a outra coisa que a gente pode extrair dessa mensagem é que se Deus ele criou tantas coisas maravilhosas, do nada ele criou tudo isso. O que a gente também pode tirar disso para a nossa vida?
que o meu problema, o seu problema para um Deus tão grande, que tem obras tão grandes, tão magníficas, não tem problema para Ele. O que nós estamos enfrentando para esse Deus que é grandioso, não é nada. Amém. Ele é o Deus que Ele enche, ele é tão grande. Eu ouvi uma vez o pastor falar e eu gostei muito disso que ele falou. Que Deus é tão grande, mas tão grande, que enche o céu, enche o universo, enche o mar, enche a terra e ainda sobra Deus ainda. Aleluia, Jesus. Deus é grandioso, irmãos. Tudo que Deus faz é perfeito. A lei do Senhor é perfeita. A lei que rege a criação de Deus é perfeita. Você vê, ó, uma coisa interessante, viu, irmã Sônia? O dia é feito de quantas horas? O completo, o dia e a noite. 24 horas. Deus deu mais para a noite, ou Ele deu mais por dia, ou Ele botou na balança tudo igual? Essas 24 horas se dividem em quantas partes para o escuro e quantas partes para o claro? 12 horas. 12 para cada um. Então nem é penso para cá para o dia e nem é penso para a noite. É tudo, né, igual, tudo perfeito. É esse Deus que você serve? É esse Deus que você confessou servir? É nesse Deus que você tem colocado a sua confiança? Amém, Jesus. É? Pois é esse Deus que está aqui nessa noite. E é esse Deus que te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, olha, você está aí, ó, angustiado, está aí, preocupado, pensando que não vai dar certo, pensando que tudo fugiu do meu controle, que eu não tenho mais poder, que eu não estou mais contigo, que eu te abandonei. Sai lá fora e dá uma olhada aí nas coisas criadas. Ou então olha para ti mesmo e vê a perfeição que você é. A coroa da criação de Deus. Você é a coroa da criação de Deus. De todas essas coisas que Davi está pronunciando aqui, que ele está dizendo aqui nas suas palavras, que são coisas maravilhosas, grandiosas. Você sabia que você, dentre tudo isso, você é a coroa da criação? Foi falado aqui do sol, foi exaltado o sol, não de uma forma idólatra, não é? Mas de uma forma de reconhecer Deus. Foi falado aqui da lua, foi falado podemos falar da terra, podemos falar dos mares, né, das vidas que ali tem, dos milhares e milhares de vidas que tem ali nos mares, que produzem o nosso oxigênio, que nós dependemos, né? Nós dependemos inteiramente do mar para sobreviver, por causa do oxigênio que é criado ali pelos seres viventes. Cada uma coisa que Deus criou tem um sentido de existir, tem um sentido de ser, desde a maior baleia, aquelas baleias, até o menor. Tudo tem o seu significado, tudo tem a sua razão de existir. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que dentre todas essas coisas citadas aqui nesta noite, você para Deus é a mais importante. Amém, Jesus. O sol, com toda essa magnitude que ele tem, a lua, as estrelas, coisa linda, quando a gente sai assim, ó. Eu vou dizer, quando falta luz, ou quando você está num lugar escuro, aí é que as estrelas brilham, fica uma coisa muito, o céu fica iluminado, fica aquela coisa. Vocês já viram isso ou não? Olha, você é mais importante do que tudo isso. Amém, Jesus. Você é a coroa da criação de Deus. E vou dizer mais, isso é tão verdade, que na Nova Jerusalém essas coisas não serão mais necessárias, não existirão mais. Mas se você crer, se você permanecer fiel a Deus, você estará lá. Amém. Você estará lá. Amém, meus irmãos? Ora, se o sol, se as estrelas não estarão lá, e você vai estar lá, quem é mais importante? Quem é mais importante, irmãos? Das coisas criadas, o que é mais importante? Fale em alto e bom tom. Nós. E
É por isso que Jesus diz, olha, se eu cuido dos pássaros, nesse Salomão se vestiu como os pássaros, muito mais vocês. Quanto vale mais vocês do que um casal de pássaros? Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você muitas das vezes se sente desvalorizado, se você se sente sem valor, sua autoestima não é autoestima, é baixa estima, se transformou em baixa estima. Se às vezes você acha que até Deus se abandonou, Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você que Ele não te abandonou. Jamais Ele irá te abandonar. Em quaisquer que sejam as circunstâncias que você esteja envolto a elas. Mas Deus é fiel. Deus é fiel, irmão, para cumprir a sua palavra. Amém, Jesus. Deus é fiel. Quanto vale mais voz? Quanto vale mais voz? Essa palavra de Cristo tem que estar agora ressoando nos nossos ouvidos. Essa palavra de Cristo tem que estar gritante no nosso ouvido. Jesus está dizendo aqui para nós hoje. Olhe para o sol, olhe para as estrelas, Aleluia, olhe para os pássaros. Jesus. Olhe para as vegetações, olhe para os rios, para os mares. E Ele vai dizer agora para você assim, ó. Quanto vale mais voz? Glórias a Quanto Jesus. vale mais voz do que tudo isso? Louvado seja Deus. Deus está cuidando de você. Amém, Jesus. Você pode até não ver Ele. Você pode até não tocar nele. Mas Ele está bem pertinho de você. Amém, Jesus. Você está respirando. Não está? Estamos passando por lutas, estamos sim, né, irmã Sônia? E viramos passar sempre, não é? Mas olha só a frase é, estamos passando. Se quando você diz assim para alguém que está bem ali na rua ali, ó, você diz assim, olha, vai passando um ali, é porque a pessoa ele está, como é que eu posso dizer para você? Ele está em trânsito, né? Ele está passando, ele não está estacionado, ele está passando. Você, ó, vai passando quando está ali. Assim também são os problemas. Os problemas da nossa vida é assim, ó. Fulano de tal está passando por problema, ó. Você está passando, você não está estacionado. Nesse problema, você está passando, ele vai. Isso quer dizer o que, pastor? Que se você está passando, ele vai ficar atrás. Glórias a Ele vai Jesus. ficar onde? Atrás. Atrás. Porque você está passando. Você entende isso, irmão? Sim ou não? Amém. Você está passando. Está ficando para trás. Você vai vencer os seus problemas. E por que você vai vencer? Porque o Deus que criou a terra, o mar, o sol, os peixes, todos os animais, o Deus que criou tudo isso que você pode contemplar, Ele foi o Deus que também te criou. E o Deus que cuida dessas coisas também é o Deus que cuida de você. Ele está cuidando de você. Aleluia. E a lei deste Deus é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Ou seja, tudo que Deus faz é perfeito. É perfeito. Eu estava... Você lembra que eu sempre digo para vocês aqui que as pessoas às vezes dizem assim. As pessoas dizem assim, vocês vão lembrar agora. Ah, que Deus cria isso, né? Deus jogou a pessoa numa situação e tal. Né? A gente não ouve muito isso, a gente não tem falado isso. E o que é que eu tenho dito aqui? Que Deus, a pessoa passa por essas situações porque deixa Jesus, né? E passa por determinadas situações porque, né, se afastaram de Jesus. Mas não é Jesus que ocasiona, não é Deus que ocasiona, é as nossas decisões. Aí eu estava assistindo aquele filme que é Um Caminho para a Eternidade. Aí tem um moço lá que ele fala o papel de Jesus. Lá ele é o dono da lanchonete, ele fala o papel de Jesus. Aí chegam as pessoas ali e ele começa a pregar para aquelas pessoas. E começa a dizer para aquelas pessoas tudo o que aconteceu na vida delas, para que elas creiam que Ele é Jesus. E aí tem uma hora que ele diz assim, um camarada que era muito capitalista, e
o camarada incrédulo, não acreditava, não queria saber de Jesus. Aí para Jesus convencer ele disse assim, olha, tu te lembra daquela vez que tu estava lá naquele lugar, em cima das pedras, que tu foi tomar um mergulho, e tu bateu com o teu pé numa pedra, tropeçou numa pedra, e tu caiu lá, tu caiu. Aí ele foi e disse assim para ele, disse assim, pois é, Jesus, se o Senhor é amor, por que o Senhor colocou aquela pedra lá? Por que o Senhor não tirou aquela pedra de lá? Por que o Senhor deixou aquela pedra ali para mim tropeçar e cair? Você já assistiu esse filme? Porque se o Senhor é amor, e se o Senhor sabia do que estava acontecendo, por que o Senhor deixou eu tropeçar naquela pedra? Não é isso que as pessoas perguntam às vezes? Se Deus é amor, por que acontece tanta coisa? Não é isso que as pessoas perguntam, sim ou não? Se Jesus é amor, por que eu adoeço? Se Jesus é amor, por que eu estou doente? E aí agora? Jesus estava lá naquele momento que aquele homem tropeçou e caiu. Ele estava em cima da pedra e ele ia tomar um mergulho, ele estava tomando banho, estava no lazer, bateu o pé na pedra e caiu. E aí ele disse, né? E ele quebrou a mão, não foi? Ele quebrou a mão, foi o braço lá, ele disse. Aí ele disse, por que o Senhor permitiu que por que o Senhor colocou aquela pedra ali? Olha. Por que o Senhor deixou aquela pedra, acabou? Por que o Senhor deixou aquela pedra ali? Já que o Senhor é amor, por que o Senhor deixou eu tropeçar naquela pedra aí? Jesus diz assim para ele, ó, quem está me escutando? Amém. Aquela pedra foi um livramento. Se tu mergulha ali dentro, lá dentro era que tinha pedra. Tu ia cair com tua cabeça lá dentro da pedra, lá nas pedras, tu ia morrer lá dentro. E eu pus a pedra ali para tu tropeçar e tu não mergulhar. Porque se tu mergulhasse lá, tu ia cair lá, ia atacar tua cabeça, ia quebrar tua cabeça lá e ia morrer lá dentro. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes, irmãos, que as pessoas veem as coisas que Deus faz como uma coisa ruim, uma coisa para machucar, para destruir. Não. Por mais doloroso que seja o que nós estamos passando, mas muitas das vezes nós estamos passando para nos livrar de uma coisa pior. É como, por exemplo, que a gente vê aí esses vídeos aí de autoajuda, o camarada vai sair no carro e o carro não pega. Por que será que esse carro não pegou? Aí ele vai e pega um ônibus. Aí depois ele vai ter a certeza, Deus vai falar para ele que, sabe por que o teu carro não pegou? Foi um livramento, porque se tu tivesse vindo de carro, ia acontecer um acidente contigo, eu te livrei disso. Mas a gente só consegue ver as coisas negativas, pelos olhos negativos. Às vezes você leva um tropeção bem aqui, não é para lhe machucar, não. Às vezes você vai sair machucado daquele tropeço que você levou, mas você vai sair com vida. E às vezes você tem, nada está ali no seu caminho, você vai, segue o que você quer, o que está no seu coração, aí acontece o que diz a Bíblia. Há muitos caminhos que para os olhos do homem parecem ser bons, mas no final é a morte. Então o que eu quero dizer com isso é que até as coisas ruins que acontecem conosco, muitas das vezes é Deus revelando o seu cuidado, o seu amor para conosco, para nos livrar de uma coisa pior. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Então aquela pedra ali serviu para quê? Para livrar aquele moço da morte. Então tudo que acontece, até essa luta que você está vivendo agora, talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo, amém? Talvez você não esteja entendendo por que você está vivendo essa luta. Mas eu quero dizer para você que mais tarde você vai entender e você vai dizer assim, rapaz, por isso que eu passei por aquela luta. Eu não estava entendendo, agora eu entendi que aqui dali era o agir de Deus na minha vida, cuidando de mim. Então, irmãos, para mim encerrar aqui a minha participação, toda vez que o inimigo tentar colocar na sua mente que Deus não pode resolver o teu problema, ou que Deus não está nem aí para você, olhe para a natureza, olhe para tudo que está ao seu redor, olhe para o que já aconteceu na sua vida e você chegou até aqui, e com certeza você vai conseguir tirar forças para continuar. Você vai ver o amor de Deus patenteado
Você vai olhar para trás, por onde você já passou, e você vai ver que todos os teus caminhos, por onde tu andou, tu só passou, tu só venceu porque Deus estava lá, cuidando de você. Você só chegou até aqui, mesmo com muita luta, com muita dificuldade, mas você só passou, você só conseguiu chegar, porque Deus estava cuidando de você. E o que você pode tirar das coisas que você passou, que eu passei, o que nós podemos tirar disso? O que é? O que eu posso tirar das coisas que eu já vivi, das coisas ruins que eu já vivi na minha vida? O que eu posso tirar disso? Muita lição de vida, muita prova do amor de Deus. Quem mais passa por luta são os que mais têm a manifestação de Deus na vida, porque Deus está ali mostrando milagre, fazendo milagre, fazendo maravilhas, ajudando, tirando. Quem não passa por problema é diferente do que as pessoas acham. As pessoas acham que quem não passa por problema tem mais experiência com Deus. Não. Quem tem mais experiência com Deus, quem é, irmão? Quem tem mais experiência com Deus, quem é? Quem passa por luta. Amém, meus queridos irmãos? Então que nós possamos, todos os dias, glorificar a Deus, exaltar a Deus, como Davi fez aqui, no Salmo 19. Que nós possamos glorificar a Deus por tudo que Ele fez nas nossas vidas e ainda irá fazer. Tudo que Ele ainda irá fazer por nós, que é muita coisa. Tem muita coisa que Deus ainda tem para nós, irmãos. Amém? Tem muitas coisas que Deus ainda tem por nós. Olhe para a natureza e busque força nela. E veja nela um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, né? Um Deus criador. Amém? Amém, meus queridos irmãos? Que Deus